Ei, Rayane, Só tá nós na sala. só nós, tá Cheguei vendo? cedo. Então, chegou no horário, né, na verdade. Pois é. Colocando aqui os negócios pra gente, pra aula. Beleza. Você chegou depois, hoje é a nossa última aula, sabendo, né? Sim. Como assim? Última aula? As meninas não falaram, não, no grupo? Não, eu não vi. Ah, tá. É porque eu vou sair da escola, então Ah, hoje é a não. nossa última aula. Ah, não. Não É, acredito. Por quê? acredite. É porque eu recebi um convite para trabalhar na prefeitura, sabe? E aí no Uhum. PSF, aí o horário é de 10 às 19. Aí eu não consigo ficar na aula com vocês. Ah, nem. Que saco. Só porque eu achei que a gente ia ter aula prática junto com você. Não, mas aí depois, se tiver, vocês vão ter com a outra professora, né? Uhum. Com a Kenny. Ela também, a que tá entrando também. Eu acho que vocês conhecem ela, a Kenny, ela é muito, muito boa. Aqui tá uma barulheira, professora, porque tá mexendo com serralheria aqui do lado da minha casa. Aí tá Não, eu não tô nem escutando direito. não. É, a Kênia, eu não sei se vocês já tiveram aula com a Kênia. É ela que vai estar assumindo vocês. Ela é muito, muito boa também. Eu acho que não, não lembro de Kenya. Então, ela dá muita aula em AD também. Não sei se vocês já Ah, tiveram aula de segurança do paciente, alguma coisa assim, não. eu. Com Ah, ela. tá. Em EAD, né? Hã? Em Em EAD. EAD. Isso. Aham. Ah, tá. Eu acho que é ela mesma, mas eu não tô assistindo às aulas, eu tô só lendo o slide e fazendo atividade. Eu Ah, nem tá. vi ainda, não. É, deve ser ela que dá aula para vocês. Que ela dá muita aula em EAD também. É muito boa. Mas aí, se depois, quando for ter as reposições, aí vocês fazem com quem tiver. Provavelmente com ela mesma. Uhum. Vão gostar dela. Kali, cadê o povo, Kali? Não sei, professor, esse povo é doido. Hoje o povo deve estar nas piscinas, só pode, porque tá calor demais. Chama aí no grupo. Nem fala de calor, tá insuportável. O que é isso? Nossa, Dá a um sensação desânimo, entendeu? térmica é de uns 45, né, gente? Fala sério. Ah, não. Eu acho Não, que tá foi desânimo ontem até que falou aqui. que era o dia mais quente de BH, em É? Belo Horizonte. É, acho que foi ontem. 36 graus. Acho que é isso. Misericórdia, minha filha. Nossa, então é assando. Esperar mais um pouquinho pra gente começar. E nós vamos fazer as correções, né, gente? Dos exercícios. Ô, Kali, depois você avisa para mim, por favor, no grupo, que é o seguinte, hoje a gente também ia começar uma nova matéria aqui em Primeiros Socorros. Mas como eu não vou estar dando continuidade com vocês, eu vou deixar para iniciar essa matéria com a Kênia a partir da semana que vem, porque essa matéria que a gente ia começar, que era da escala de coma de Glasgow, ela é uma matéria meio complexa, sabe? E não adianta, não é só uma aula. Aí, assim, eu começar a explicar de um jeito e depois ela de outro, vocês podem ficar um pouco confuso, Entendi. Aí eu já tá? vou Aí, avisar a turma mesmo. isso. Então a Aí hoje, aula hoje vai terminar mais cedo, por causa que não vai ter a matéria? provavelmente. Porque o Ok. que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou fazer a correção dos dois exercícios que eu já passei para vocês e vou tirar a dúvida. As dúvidas que vocês quiserem tirar, hoje é o dia. Porque aí depois é com a O povo Keninha. tá entrando aí, ó. Aleluia. O povo tá entrando. Priscila voltou para aula, né, Priscila?
É isso aí. Só esperar mais um pouquinho que aí a gente começa. Mas se bem que hoje não tá tendo muita gente não, né? Rayane, não cheguei a ler ainda não. Porque foi corrido por causa de uns trabalhos que eu tive também da outra turma, que teve uns probleminhas aqui, mas agora já tá, eu vou liberar tudo, mas aí eu passo para Keninha. Mas você teve um pouco de dificuldade? Todo mundo? Por quê? Porque vocês não estavam lembrando o que que era estudo de caso? Tem que colocar qual que é o tratamento. É igual como eu dei uma explicada aqui para para Kali mais cedo, mas vocês estão falando em relação à questão 5, não é isso? Por isso, né? Então, mas é o seguinte, gente, eu vou trazer a correção para vocês, mas assim, não precisa de corrigir novamente, nem nada não, tá? É só para vocês fazerem a correção no caderno de vocês depois, para não ficar com nenhuma dúvida, tá? E aí a gente vai olhar tudo bonitinho. Não tem problema não. A gente vai corrigindo, vai tirando dúvida. Ô, gente, então vamos começar as correções aqui, então? Bom, o primeiro exercício foi. Peraí, só um minutinho. A Geise está aí de volta. O primeiro exercício é esse aqui, né? Peraí. É esse aqui, né, gente? Então, nós vamos fazer a correção. Eu trouxe a resposta para vocês, que vocês lembram que era para eu ter trazido semana passada, só que aí estava no outro computador, acabou que eu não achei, aí eu fiz de novo aqui rapidinho, a guria mesmo, mais cedo, aliás, né? Guria mesmo, não, mais cedo, para deixar também postado para vocês. Que eu acho importante a gente deixar as correções, né? Porque, principalmente para quem não está acompanhando, conseguindo acompanhar as aulas, né? No horário, que tem que ver depois, e aí também não tem como tirar a dúvida, né? Então, essa é a forma também que eu acho que fica mais prático para vocês. Então, vamos lá. Eu quero que vocês participem, tá, gente? Por favor. Bom, então, essa primeira atividade foi que eu dei um apanhado sobre crise convulsiva, né, sobre o suporte básico, foram as primeiras aulas que nós assistimos, né? Essa é a nossa, acho que, quinta aula, né? Hoje é a quinta aula. Então, é o seguinte, a primeira pergunta, em relação ao suporte básico de vida, né, o SBV, quem pode atuar nesse tipo de atendimento? Então, eu coloquei qualquer pessoa que tenha algum treinamento básico de RCP, né, da ressuscitação cardiopulmonar, é capaz de realizar esse atendimento. Então, portanto, não é necessário que seja um profissional da área da saúde. Alguém colocou diferente? Alguém ficou em dúvida nessa questão? Professora, eu coloquei que Hum, qualquer profissional da saúde que eu coloquei só. Eu também. O meu tá igual ao seu, então, mas professora. aí tá errado. Mas aí tá errado. É, eu imaginei. É porque, na verdade, gente, não é só um profissional. O leigo também, se ele for capacitado, ele pode. Porque o suporte básico, ele não tem. Lembrem, gente, o suporte básico, ele não tem intervenção interna. Então, o paciente vai ser tudo externo. Qualquer tipo de atendimento, não tem atendimento invasivo. Então, por isso que um leigo também é capaz de fazer, tá? A gente vai fazer lá. Se ele tiver um treinamento adequado, ele consegue fazer, né, as compressões torácicas, vai lá conseguir fazer uma ventilação ou só uma abertura de via aérea, vai chamar um socorro. Então, não precisa de ser só um profissional da saúde, tá bom? Então, consertem aí, por favor. A questão 2, no suporte básico de vida, né, nós utilizamos o método CABID.
Descreva o significado de cada um e porquê dessa ordem. Então, eu coloquei assim. Peraí, deixa eu ver aqui. Coloquei médicos. Então, Geis, então você não precisa colocar assim não, tá? Simplifica aí, porque aí você colocou também só como se fossem todos capacitados assim profissionalmente. Não necessariamente precisa ser ter um treinamento mais especializado. Um específico de primeiro socorro já basta. Então, eu coloquei nessa questão, então, qual que é o método, né, cabide. Peraí. Isso aqui eu vou colocar lá também. Hoje, não se preocupar, não, porque eu vou colocar lá agora. Eu vou colocar lá no Ava para vocês. Aqui, ó. Tá assim. Beleza? Aí. Então, gente, qual que é a ordem do cabide, né? Então, a ordem do método que nós utilizamos vai ser o cabide, né? CABD. E aí a ordem, né? Então vai ser circulação, abertura das vias aéreas, boa ventilação, desfibrilação externa automática, que é o DEA. Bom, então eu coloquei assim, eu descrevi, né? De uma forma simplificada, cada um pode usar as suas palavras, tá, gente? Não é que é dessa forma aqui que está engessado, é só assim, pronto, não, tá? Então, mas que seja a mesma ideia. Então, como que eu coloquei? Primeiro é necessário, então, fazer com que o sangue volte a circular no corpo para evitar a falência dos órgãos, né? A múltiplo dos órgãos, e para isso realizamos a compressão torácica, que é justamente o bombeamento cardíaco manual. Depois, garantimos que não haja obstrução das vias aéreas, realizando a abertura das mesmas para aumentar as chances de uma boa ventilação, que, por sua vez, deve ocorrer no compasso certo e na quantidade certa para evitar danos celulares. E, por fim, caso seja possível, instalamos no paciente desfibrilador a fim de rastrear e corrigir os batimentos cardíacos. Gente, aqui dá para vocês entenderem quando eu leio desse jeito? Porque o que que acontece? O que quer dizer quando eu falo um bombeamento manual? Eu estou querendo dizer que a gente está fazendo bombeamento justamente com as nossas próprias mãos. Então, quando a gente faz a compressão torácica, é como se a gente estivesse fazendo esse movimento aqui lá no coração. Entenderam? Por isso que eu falei o bombeamento manual. Quando eu falo que quando a gente abre, faz a abertura adequada às vias aéreas, a gente aumenta as chances da boa ventilação, porque se tiver qualquer obstrução aqui, quando a gente abrir as vias aéreas, vai diminuir essa obstrução, né? E quando a gente abre as vias aéreas, a gente, que a gente fala que eu coloquei aqui, que a boa ventilação, ela deve ocorrer no compasso certo e na quantidade certa, porque é aquela questão que eu falei com vocês. Como que a gente respira, gente? A gente respira normal, devagar. Aí tem gente, quando tá lá com o ambu, quer fazer assim, com o paciente, vai lá ambuzar, aí o que acontece? Você tá hiperventilando o paciente. Então, é como se o paciente estivesse respirando assim. Então, não vai ser assim que a gente vai fazer essa ventilação adequada, né? Então, quando eu falo assim, no compasso certo, por quê? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se vocês forem parar para pensar, para contar em alguém como que tá a respiração, vocês vão ver que dá esse tipo de compasso, tá? Agora, se você for lá fazer o ambu da forma que rápida, o que que acontece? Não dá tempo de fazer a troca gasosa. Então, o paciente vai ficar hiperventilado. Quando o paciente está hiperventilado, o que que acontece, gente? A gente faz com que o paciente absorva, fica dentro do paciente mais gás carbônico, né? E como não dá tempo de fazer a troca gasosa, né? Que esse ar não vai chegar lá nos alvéolos pulmonares, o que que vai acontecer? Esse paciente vai ficar cheio de gás carbônico. Então, isso é prejudicial para as células. Então, pode ocorrer uma hipóxia, né? Que é uma falta de oxigenação adequada nos tecidos, tá? Por isso que eu coloquei também diminuir os danos celulares, justamente por causa disso. E
Se possível, né, que eu coloquei aqui, por fim, se possível, a gente instala o desfibrilador, que é aquela ideia, que é o desfibrilador externo automático, que a gente vai colocar uma pá no lado direito, outra do lado esquerdo, né? E a gente vai deixar o aparelho rastrear para ver se o nível, né, é chocável ou não. O ritmo cardíaco do paciente é chocável ou não. Isso aí é o aparelho que vai fazer esse rastreamento. Deu para entender aqui, gente, ou ficou alguma dúvida? Deu, né? Beleza. Beleza. Gente, a terceira questão. Ao se deparar com uma vítima caída ao solo, quais são os procedimentos que devem realizar? Descreva detalhadamente. Bom, então, o primeiro passo, da forma que eu coloquei, tá, gente? Aquela questão. Quem quiser colocar de uma forma diferenciada, contando que a ideia seja a mesma, não tem problema, tá? Não tá errado, não. Então, o primeiro passo é posicionar a vítima em decúbito dorsal, porque às vezes a pessoa tá lá caída, a pessoa tá lá assim, deitada de lado e tudo. Você viu que a pessoa está toda torta? Só você colocar a pessoa de forma reta. Claro, gente, que a gente vai primeiro avaliar o risco, né? Se tem risco de lesão, se não tem, se a gente pode simplesmente pegar a pessoa e já virar ela, tudo vai depender da cena. Basicamente, é isso aqui que a gente faz. Então, por isso que eu não descrevi essa chamada antes. Então, a gente vai deitar essa vítima em decúbito dorsal, vai chamá-la com um toque firme nos ombros e em voz audível. Não adianta você falar, ô fulano, tudo bem? Fulano, você tá bem? Não, você tem que falar, oi, tudo bem? Oi, oi. Então, gente, a gente vai falar de uma forma audível, também não vai gritar, não. Vocês ficam rindo, né? Vocês não precisa gritar, mas também não vai falar baixinho. Então, vai falar de uma forma audível, vai fazer um toque firme, né? Pra você pegar a pessoa e chacoalhar, não, viu, gente? Dar um toque firme. Abaixar a sua cabeça próximo ao corpo da vítima, né? Porque quando a gente abaixa, a gente vai ter uma visão melhor quando você estiver no mesmo nível. Aí você vai com o indicador e com o dedo médio, a gente vai colocar no pulso carotídeo, e aí a gente vai avaliar. Ao mesmo tempo que a gente vai ver se tem presença, né, de pulsação, a gente vai avaliar também a movimentação torácica para ver se tem alguma respiração, de 5 a 10 segundos. E, se necessário, a gente vai iniciar um RCP e pedir por socorro. Como que você colocou, Geise? Eu coloquei assim, avaliar a situação, desobstruir a passagem de ar, avaliar a consciência da vítima, pedir ajuda profissional, avaliar a respiração, iniciar procedimentos de reanimação, iniciar os ciclos de massagem cardíaca e fazer respiração artificial. Então, mas aí, olha a questão. Ao se deparar com uma vítima caída ao solo, aqui não está falando que a pessoa estava em parada cardiorrespiratória, não está falando que a vítima estava desacordada, não. Aqui só fala que a pessoa estava caída ao solo. Então, o passo a passo, o seu ficou todo fora de ordem. Por quê? Primeiro, você vai avaliar a cena correta, isso que você falou. Aí depois, você não já vai iniciar os protocolos. Primeiro, você não abre as vias aéreas, não. Primeiro, você vai fazer uma circulação adequada. Então, você vai posicionar a vítima e você vai avaliar primeiro se ela está ou não com algum tipo de obstrução, se ela está com parada, né? Se tem pulso, se não tem. Se não tiver, se tiver, né, com ausência de pulso e tudo, aí você vai iniciar a RCP, enquanto isso, depois, aí outra pessoa vai fazer a abertura de via aérea, né? Ou se for você sozinho, você pode realmente abrir a via aérea primeiro e já iniciar a RCP, né? Lembrando que, se for uma pessoa só, gente,
o que que você vai fazer? Primeiro, você vai chamar, ao mesmo tempo que você está atendendo, você já grita, vê se alguém te ajuda, né? Ou então já coloca no celular lá, põe no Viva Voz e vai fazendo os atendimentos, tá? Eu sei que o que vocês têm que entender, gente, que no primeiro socorros, qualquer tempo a mais vai contar, vai fazer diferença na vida desse paciente, tá? Só muda então, Geise, esse formato que você colocou, porque ficou um pouco fora de ordem, tá? E aí, usa sempre o se necessário, né? Porque aqui não tá falando, se fosse numa prova, por exemplo, sua questão estaria errado. Por quê? Tudo bem, cara, não tem problema não. Por quê? Porque aí você já atendeu um paciente como se ele tivesse em RCP, né? No caso, aqui não tá dando detalhe nenhum. Então, você pode fazer com o paciente da forma que você quiser, desde que você coloque, caso esteja é, desacordado, caso esteja em RCP, então, se necessário, tá bom? Só para ficar uma questão mais de fácil atendimento também, tá bom? Agora aqui, ó, que aí a gente vai avaliar essa questão, também umas questões que você colocou aí, Geise, que é como deve ser o atendimento numa RCP e qual é o tempo máximo de compressões torácicas. Bom, aí eu coloquei assim, ó, ao deparar com a vítima caída ao solo, deve-se avaliar respiração e pulsação ao mesmo tempo, de 5 a 10 segundos, pulsação com os dedos, indicador e médio na carótida, e respiração olhando o movimento torácico, né? Basicamente o que a gente já colocou na questão acima. Caso haja ausência, então, caso haja ausência desses sinais vitais, no caso aqui, já estava falando que a pessoa já ia precisar de um RCP, né? Deve se posicionar na região torácica, 2 dedos acima do externo. Então, aqui está pedindo como que deve ser o atendimento do RCP. Então, por isso, eu estou descrevendo como que a gente vai fazer RCP para ficar, assim, de mais fácil entendimento. 2 dedos, então, acima do externo, né, gente, que está aqui na região do mediastino. Cadê? Com a região hipotenar da mão dominante, iniciar as compressões torácicas, alcançando uma profundidade de 5 a 6 centímetros no adulto e 2 centímetros na criança. Só que na criança, gente, aqui eu não coloquei, mas dependendo do tamanho da criança, a gente vai usar só uma mão ou os dedos, tá? 2 dedos. Se for bebezinho, a gente vai usar 2 dedos. Se for uma criança, a gente vai usar uma mão. E no adulto, a gente vai entrelaçar as mãos e vai usar as 2 mãos. Esses procedimentos devem ser realizados até o retorno dos batimentos do paciente por, no máximo, 45 minutos ou até a chegada de uma ambulância. Então, gente, se chama a ambulância está demorando, passou de 45 minutos, a ambulância ainda não chegou, não precisa continuar, porque esse paciente ele não volta mais, tá bom? Se ele voltar, ele não volta à consciência, ele pode até voltar, mas ele volta com muito dano cerebral. Aqui alguém colocou diferente? Fala aí comigo, gente. Professora, é para te enviar as atividades? Colocou basicamente isso também, né, Rayane? Beleza. Ô, Carol, essas atividades aqui são aquelas de caderno, que vocês têm aquele prazo de até uma semana antes da prova para mandar, tá? Aí, provavelmente, eu não sei como que a Kenny vai fazer com vocês. Eu até falei com ela que eu costumo fazer assim, não sei se ela vai continuar. Aí depois, qualquer coisa a gente combina, eu passo para ela o que eu já tenho, tá bom? A próxima questão. Como deve ser o atendimento em um RCP de apenas um socorrista? E se forem 2 socorristas, qual que é a diferença no atendimento? Bom, então isso aqui também é muito simples, é uma coisa muito fácil, né? Por minuto, e reavaliar.
E caso sejam 2 socorristas, aí vai ser 30 compressões e 2 ventilações. Lembrando, gente, que toda vez que parar um ciclo, a gente vai reavaliar o paciente, olhar a pulsação dele, tá? Isso aqui também vocês não têm dúvida não, né? Ótimo. Quais são as principais causas da crise convulsiva? Gente, essa questão aqui, muito bom, gente. Essas questões aqui eu peguei lá daquele slide, que é o que eu tenho de material, que é o mesmo material que vocês têm, né? Que eu quis usar de lá, não quis nem usar as minhas palavras, não, para ficar mais fácil para vocês quando vocês precisarem estudar, né? As principais causas da crise convulsiva, então. As causas mais comuns, então, depende de quando as convulsões começaram. Então, em crianças, ótimo, em crianças, em caso de febre alta ou então alguma anormalidade metabólica temporária, que vai ser o que, gente? Pode ser uma glicose, pode ser uma pneumonia, pode ser, como que chama, gente? Anemia, tá? Também pode causar, principalmente anemia severa em criança, pode causar também convulsão, tá? Crise convulsiva. Aumento de cálcio, de magnésio, vitamina B, de sódio, também pode desencadear uma ou mais convulsões. Gente, a gente não fala que só uma convulsão, a gente vai falar que o paciente é epilético, não, tá? É só a partir de duas, ou a partir de duas a gente pode falar que esse paciente ele teve crises epiléticas, tá? Nos adultos, um traumatismo craniano, né, um ATC, por uma queda, por uma batida, um acidente vascular cerebral, tumor cerebral, pode danificar o cérebro, então pode causar então uma convulsão também. Abstinência alcoólica, causada, né, repentinamente. Mas em cerca da metade desses casos, nessa faixa etária, a causa é desconhecida. Por quê, gente? Em algum momento da vida, às vezes a pessoa pode ter, por exemplo, uma isquemia transitória, né? E às vezes, mesmo dependendo do exame que o médico pede, a pessoa pode ter sofrido uma isquemia transitória e o médico não consegue identificar nos exames. Então, o caso, por exemplo, de uma isquemia transitória pode causar uma crise convulsiva e o médico não conseguir descobrir a causa. Então, assim, muita coisa pode acontecer com um adulto, ele vir a ter uma crise convulsiva e simplesmente ficar sem diagnóstico, sem o porquê. Níveis anormais só. Isso mesmo. Perfeito, Geis, tá certinho, tá? Basicamente isso aqui mesmo. É isso mesmo, gente. Então, quais são os principais tipos, né? Quais são os tipos de crise convulsiva? Gente, subtipos. Mas os tipos que nós temos são dois: são epilética e não epilética. Aí, quando eu falei lá no vídeo para vocês que tem a clônica, bioclônica, tônico-clônica, aqueles são subtipos, tá? Mas quando perguntar para vocês assim, quais são os tipos de crise convulsiva que existe, então tem a epilética e a não epilética, tá bom? Guardem isso. Então, a epilética são as convulsões que não têm um gatilho aparente, né? Ou seja, não são provocadas, então, assim, não consegue identificar a princípio o porquê que iniciou, e ocorrem duas ou mais vezes, que é o que eu falei com vocês. A crise convulsiva, para ela ser considerada epilética, não pode ter sido só uma vez, não, tem que ter sido no mínimo 2 vezes, tá? Para ser considerada epilética. As crises epiléticas são chamadas de transtorno convulsivo ou epilepsia. As causas das crises são frequentemente desconhecidas.
que é chamada epilepsia idiopática, né? Porque eles não conseguem identificar, mas elas podem ser causadas por vários distúrbios cerebrais, como anormalidades estruturais, acidentes vasculares cerebrais, tumores e também, gente, aqui que acontece muito, o uso de entorpecentes, tá? Aqueles jovenzinhos que fazem uso constante de drogas, e aí, às vezes, ou tem um infarto, né, um aparato cardiorrespiratório, porque dependendo da droga vai causar ataque cardíaco, né, e consequentemente vir a ter uma parada, ou pode também acontecer, muitas vezes acontece a crise convulsiva, tá, epilética. Por quê? Quem faz uso de entorpecente, gente, é muito difícil de parar. Então, quanto mais ele usa, mais ele quer usar. Então, se ele teve a crise uma vez, provavelmente ele vai ter mais durante o longo da vida. Por quê? Porque ele não consegue parar de uma forma abrupta. Sem contar que, dependendo da quantidade e de qual é a substância, vai, né, causar problemas cerebrais, né, que pode envolver, inclusive, a estrutura física mesmo do cérebro. Então, vai ter danos permanentes, tá? Então, por isso, esse paciente pode vir a ser um paciente epilético, por causa do uso abusivo de drogas. No tipo de crise não epilética, são as convulsões por doença reversível, ou quadro clínico que irrita o cérebro, como infecção, um AVC também, um traumatismo craniano, ou uma reação ao medicamento. Em crianças com febre, em crianças a febre pode desencadear uma crise não epilética chamada convulsão febril. Então, gente, pensem aqui, ó. No caso de medicamento, dependendo do medicamento, a gente pode causar uma crise convulsiva não epilética. Mas no caso de droga, o uso de droga, né, uso excessivo de álcool, de droga, a gente vai desencadear uma epiléptica. Por quê? O paciente não vai ter uma vez só. Se ele já teve uma vez por causa da droga ou por causa do álcool, ele vai desenvolver mais vezes caso ele não pare de usar a substância. Tá bom? Ficou alguma dúvida aqui? Respondam para mim aí para eu poder seguir. Beleza. Essa questão aqui também, né, gente, muito fácil. Qualquer coisa vocês lembrem lá da minha filha, da Lavínia, no vídeo. Como devem ser os primeiros atendimentos de uma vítima de crise convulsiva. Afastar, então, todos os objetos, né, ao redor da vítima, afrouxar as roupas, lateralizar a cabeça, né, a fim de evitar aspiração, e chamar um serviço de resgate. Então, gente, tem gente que fala assim, tem que Eu tenho colocar uma o dúvida. travesseiro na cabeça. Gente, vocês têm que A colocar o parte que vocês têm. Pode. Pode falar? A parte de lateralizar a cabeça é depois que a pessoa Pode. teve a convulsão ou durante? Durante a convulsão. Isso aqui tudo é durante a convulsão. Você chegou a ver o vídeo? Você chegou a ver o vídeo que eu fiz? Quem que estava conversando comigo é Rayane. Tá lá no portal para vocês. E também tá lá no canal do YouTube, tá? Eu até fiz um vídeo com a minha filha. Eu fiz uma simulação de uma crise convulsiva, e aí, no momento, ela vem e lateraliza a minha cabeça. Por quê? Porque quando a pessoa está em crise, e aí, aquela baba, se a pessoa tiver com a cabeça para cima, ela pode engasgar e ela aspirar aquela baba,
né? Então, aquela baba ir pro pulmão, a pessoa pode ter, ela pode afogar na própria baba, né? Então, isso é muito sério. Então, quando a gente lateraliza a cabeça, a gente lateraliza a cabeça, não é o corpo todo, não. Até porque a pessoa está se debatendo, você não consegue segurar ela para virar o corpo dela todo, não, tá? Então, por isso que a gente fala lateralizar a cabeça. Porque a baba que estiver saindo vai escorrer. Agora, se você deixar ela com a cabeça assim, vai descer tudo e ela vai aspirar mesmo, tá? Então, assim, tem gente que fala assim, ah, tem que colocar o travesseiro na cabeça. Gente, se tiver disponível, se não tiver, ou você segura a cabeça da pessoa no seu colo, não tem problema, ou só se só segura no chão mesmo para não ficar batendo, porque a questão do travesseiro é só para deixar mais confortável para a pessoa mesmo, tá? Não, não. Se lateralizar a cabeça depois, porque nesse momento a pessoa ela não tem o controle. Então é por isso que você tem que lateralizar a cabeça no momento da crise, tá? Porque ela não tem o controle. Então ela vai acabar aspirando, entendeu? Depois não precisa não, porque depois a pessoa vai voltando, pode ser que ela fique desmaiada, mas depois ela vai voltando e aí ela consegue engolir. Se ela engolir, vai ter a abertura da glote e não vai para o pulmão, tá? Ficou claro, gente? E aqui a 9, que é a que eu falei com vocês, que eu não ia trazer para vocês, que era da pesquisa, né? Que eu falei para vocês trazerem para mim. Alguém fez a pesquisa? Que é em relação às medicações. Eu fiz, só que a minha ficou pequenininha. Você pesquisa. Ah, É a 9, mas não é? pode falar. Isso. Que aí fala sobre os principais medicamentos anticonvulsivantes, é isso? Pode falar, gente. Também, também é. Topiramato é um dos anticonvulsivantes. Ácido valproico, carbital, gadernal, fentoína, fenobarbital. Isso mesmo. E qual que é a próxima pergunta, gente? Eu não tô com lamatrigina e lamotrigina, isso. Diamox também, isso mesmo. O Rivotril, não, ele não é um anticonvulsivante. O Rivotril, ele é um calmante. Ele é um efeito calmante, tá? Ele é usado mais em pacientes psiquiátricos. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui a atividade, fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Qual que é a próxima pergunta aí, gente? Peraí. Aí, aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Quais são os medicamentos anticonvulsivantes? E como o estímulo vagal pode auxiliar no controle de crises convulsivas? É essa aí. Isso aí. Vogal não, vagal, né, Geise? Ô, Carol, o Rivotril, ele ajuda a dormir, sim, justamente porque ele faz um efeito calmante. Então, ele abaixa todos os hormônios, principalmente serotonina e adrenalina, tá? E aí a pessoa, ela vai ter aquele sono mais profundo. E aí, como que o estímulo vagal pode auxiliar no controle de crises convulsivas? Quem que vai falar comigo?
A técnica utiliza um gerador que, através de um condutor, envia impulsos elétricos ao eletrodo ligado ao nervo vago esquerdo, situado no pescoço. Atua ajudando a prevenir as irregularidades elétricas que causam as crises. É isso mesmo, gente? Alguém colocou diferente? Certinho, viu, Rayane? É isso mesmo. Eu coloquei assim, ó, Alguém colocou diferente da Rayane? realizado com implante de um Ah, marca-passo na região da clavícula, que envia impulsos elétricos intermitentes através do elétrodo posicionado no nervo vago, sendo enviados para o cérebro, interferindo na frequência das crises epiléticas, e evitar em crianças abaixo de 7 anos devido a mudanças no padrão de visão. é isso mesmo. É isso mesmo. É basicamente, ela colocou um pouco mais completo, né, do que a Rayane, mas a fala é basicamente a mesma. Gente, alguém ficou em alguma dúvida com algum desses exercícios? Ótimo. Que bom. Isso mesmo. Bom, gente, então agora nós vamos corrigir o outro exercício, então, tá bom? O outro exercício é esse aqui. É esse aqui falando das fraturas, né? Esse aqui que tá causando muita polêmica aqui, essa questão 5. Não entendi, hein? Então, vamos lá. Então, peraí. Então, vamos lá. Eu quero que vocês respondam, hein? As fraturas são lesões comuns em nossos ossos. O termo fratura é utilizado quando A. Os ossos estão deslocados da posição original. B. Os ossos apresentam-se desgastados. C. Os ossos perdem sua continuidade. Ou D. Os ossos apresentam-se porosos. Alguém colocou diferente da Rayane, gente? Tem gente que confunde essa questão. Tem problema não. Não, tem problema não, Rayane. Tem gente que confunde essa questão e acha que é a letra A, que é os ossos são deslocados da posição original. Gente, isso às vezes acontece, tá? A pessoa tá, por exemplo, quem já viu falar, ai, que meu joelho sai do lugar, meu joelho vira todo para fora. Então, aí o que que acontece? Só que ele saiu do lugar, mas ele não foi fraturado. Então, a gente vai e faz a manobra para voltar com o osso para o lugar, tá, Carol? Então, ele foi deslocado só, ele não foi fraturado, como a própria questão fala, ele foi deslocado do local original, ele saiu, mas não quer dizer que ele está quebrado, né? Que é justamente a fratura é quando quebra, né, o osso, tá bom? Não tem problema não, é isso mesmo. Por isso que é bom a gente corrigir, né? De acordo com o tipo de lesão, podemos classificar uma fratura de diferentes formas. As decorrentes de grandes impactos, provocados pela aplicação de força maior, que que é suportada pelo osso, são chamadas de A. Expostas, B. Fechadas, C. Traumáticas, D. Fraturas por estresse, E. Fraturas em osso patológico. O que que vocês marcaram aí, gente? Aquelas por grandes impactos, são as fraturas por grande impacto, pela força. A Carol. A Carol gostou da questão A. A questão A não é. coloquei A. Não é exposta. Porque, olha aqui, as decorrentes de grandes impactos. Lembra que essa é aquela que a gente, quando a gente tem uma, um acidente aí por grande impacto. Por exemplo, você está no carro, aí você vai e bate o peito no volante, numa colisão. O que que acontece, gente? Com o impacto, o que que pode gerar?
eu posso quebrar, fraturar várias costelas, não é? Por quê? Por causa do trauma, né? Por causa do impacto. Então, é a resposta C da Rayane aí, traumática. A fratura exposta vai ser aquela, Carol, vai ser aquela que tem, né, a descontinuidade do osso, quebra o osso, e o osso, ele sai para fora da pele, né? Então, ele se torna externo, né? Ele fica externalizado. A gente consegue ver o osso quebrado. O fechado vai ser que o osso está quebrado, mas não teve nenhuma descontinuidade da pele. Então, está quebrado por dentro e a gente vê por fora ou não, mas não tem nada externo, né? A traumática vai ser essa, né, que a gente já falou, que é quando tem algum grande impacto. Ela pode ser fechada ou aberta, tá? Mas é por grande impacto. O osso quebrou foi por causa do impacto. A fratura por estresse vai ser aquela quando a gente faz movimentos repetitivos, né? Aí a gente liga essa e atletas, né? Fazem esforço contínuo com o músculo, né? Com o membro. E a fratura em osso patológico lembra dos idosos, né? Que às vezes o osso quebra por causa de alguma osteoporose, por alguma fragilidade óssea já, tá bom? Aí eu já até respondi a próxima questão, tá? Atletas normalmente expõem o osso a uma sobrecarga constante por causa da prática de atividades de grande intensidade. Essa constante tensão sobre essas estruturas do corpo podem promover o desenvolvimento de um tipo específico de fratura, conhecido como A. Exposta, B. Fechada, C. Traumática, D. Fratura por estresse, E. Fratura em osso patológico. Qual que é a resposta aí, Carol? Qual que é a resposta, Carol? Ih, Carol dormiu. Rayane, o que que você colocou aí, Rayane? Priscila, Kali, Geise, o que que vocês colocaram, gente? Eu também coloquei a D. Qual? Ai, pessoal, eu tava no banheiro, desculpa. A 3? Ah, essa você acertou, né, Carol? Isso aí, gente, certinho. Tava dormindo. Pode falar. É isso mesmo. Em caso de fraturas, deixa eu ver que isso aqui tem questão D até a E. Deixa eu ver. Tem. Em caso de fraturas, são essenciais alguns cuidados. Marque a única alternativa que apresente o que não deve ser feito em caso de fratura exposta. Então, A, tentar recolocar o osso no local. B, cobrir o ferimento com pano limpo. C, imobilizar o local. D, procurar ajuda médica imediata. Ou E, não fornecer água ou comida para o acidentado. O que que não deve fazer, gente? Qual que é a questão? Qual que é a resposta? Tá certa. Brincadeira, viu? É isso mesmo, gente. Não, a gente nunca vai tentar recolocar o osso no local. Pode ser que algum local, gente, vocês vejam que tem que colocar, mas não, tá, gente? A gente não recoloca o osso jamais, tá bom? E a 5, tá assim, faça um estudo de caso no qual você é um socorrista do SAMU e ao atender a ocorrência se deparou com duas vítimas, uma delas com fratura exposta em membro inferior esquerdo e a outra vítima com queixas álgicas em membro superior direito, sem conseguir realizar qualquer movimentação. Não esqueça de aferir os dados vitais. Bom, gente, para essa questão, eu trouxe uma resposta separada, para ficar mais fácil para vocês.
Peraí, deixa eu só diminuir aqui. Gente, a minha internet hoje também não tá boa, não. Pelo amor de Deus. Peraí. Bom, gente, então, o que que a gente tem que fazer nesse caso, né? No caso aqui desse estudo de caso, você é um socorrista do SAMU. O que que a gente tem que fazer? Sempre quando a gente tiver mais de uma vítima, o que que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que avaliar qual que é a vítima que tem que ser atendida primeiro. Então, a gente tem que avaliar rapidamente qual que é o quadro de gravidade de cada vítima, tá? Entender por ordem de prioridade, tá? Não quer dizer que por exemplo, um idoso, ele tem que ser atendido primeiro que uma pessoa mais jovem. Vai depender da prioridade. Aqui não tem prioridade de idade, aqui tem de urgência e de emergência, tá bom? Então, vamos lá. Então, a vítima 1, de acordo com o quadro, né, que foi apresentado, a primeira vítima que precisava, ela é a vítima que apresenta fratura exposta, né, então, que é no membro inferior esquerdo. Então, ela é um nível tem um nível de hemorragia por estar com estruturas extracorpóreas, ou seja, como é uma fratura exposta, então, né, essa pessoa, ela tem algum tipo de sangramento. Então, o sangramento a gente fala que é um nível hemorrágico, né? Pode ser de grande quantidade, pode ser de intensa ou de pouca quantidade, né? Não é isso? Só que, como essa pessoa, a gente tem duas vítimas, uma com queixa álgica, sem conseguir realizar o movimento, né? Então, provavelmente, ela também está com a fratura, mas está fechada, e a outra está com a fratura exposta. Então, nesse caso, a gente vai avaliar primeiro que tem a fratura exposta, né? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai realizar a posição de decúbito dorsal e realizar a imobilização da cervical desse paciente. Com o colar cervical, né? E o exame físico rápido. Então, a gente avaliou. Aqui, gente, eu não dei a resposta completa, não. Por quê? Porque o estudo de caso, cada um faz da forma que achar. Aí você vai colocar os dados que você quiser desse paciente, tá? Aqui eu só dei a resposta em relação ao atendimento, tá bom? Isso aqui não tá a resposta completa, fechada, não. Porque o início, cada um vai fazer da forma que achar. Se vai colocar o seu paciente com 20 anos, com 50, com 70, vai ficar a critério de vocês, tá bom? Então, a gente vai colocar o paciente deitado, né, em decúbito dorsal. A gente vai fazer a imobilização com o colar cervical desse paciente e vai fazer um exame físico rápido. Então, o que a gente faz? A gente coloca o paciente deitado, o que segurou a cabeça, ele já segura, já fica lá firme, enquanto isso o outro já está fazendo a palpação para fazer um exame físico rápido, né? Enquanto isso, a gente já vai colocando o colar. Depois, o que a gente vai fazer? Já vai controlar a hemorragia, né? Então, a gente vai fazer um curativo compressivo nesse paciente. Depois que a gente fez esse curativo compressivo, a gente vai avaliar os sinais estável ou instável, tá bom? Para ver se ele vai precisar de fazer alguma reposição por causa do sangue que foi perdido ou não, tá? Se vai precisar ser, dependendo da quantidade, da instabilidade do paciente, se a gente vai precisar só de um soro mesmo, ou se a gente vai precisar usar um ringer de lactato, que é como se fosse um soro mais rico, tá, gente? Que a gente vai ter vários componentes no ringer. Aí logo depois, a gente já vai imobilizar essa fratura, né, com uma tala. Depois a gente vai funcionar um acesso venoso periférico pérvio. O que quer dizer isso, gente? Que a gente consiga fazer com que esse acesso ele esteja bom e ele e calibroso também, tá? É importante que todo paciente com fratura a gente funcione um acesso calibroso, ou
seja, a gente vai pegar gel com 24, 22, não, tá, gente? É de 18 para baixo. 18, 16, 14, tá? Geralmente em pacientes vítimas de trauma, assim, a gente não usa nem 20, não, tá? É de 18 para baixo mesmo. Então, quando a gente está em ambulância, a gente gosta muito do 16, que ele é um acesso que a gente consegue infundir volume rápido no paciente para ele dar uma estabilizada, tá? Aí depois a gente vai passar o paciente para a prancha e colocar uma manta térmica. Por que a manta térmica, gente? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer o porquê da manta térmica? Só isso? Mais ou menos isso, Rayane. Pensa mais um pouquinho assim, mais fora da caixa. Aprofunda um pouquinho seu pensamento. Isso aí. Porque, gente, quando a gente tem um paciente com hemorragia, junto com o sangue, o que que sai, gente? Diminui, sai, né? O sangue, né? Ele tá perdendo sangue, então ele tá perdendo calor, não tá? Então ele tá diminuindo a temperatura. Então, quando esse paciente, ele diminui muito a temperatura, se cai muito a temperatura dele, o que que acontece? Esse paciente pode vir a ter um choque, né? Um choque, então, hipovolêmico, né? Que pode causar por causa da hemorragia. Choque cardíaco, porque o coração dele vai começar a ter um tipo de dificuldade para fazer o trabalho, por causa que se ele está com a temperatura mais baixa, então o sangue circulante também não está sendo suficiente. Então, por isso a gente coloca a manta térmica para a gente manter a temperatura desse paciente. É exatamente isso aí, viu, Rayane? Logo depois, a gente já vai acionar a central de regulação, porque quando a gente passa o caso para a central, a gente vai passar o caso do paciente e eles vão falar para a gente, de acordo com o mapeamento do dia, qual é a unidade mais próxima que está disponível para atendimento para receber o SAMU, tá? E aí a gente vai encaminhar um paciente, então, geral, conforme a regulação. Por quê, gente? Porque se esse paciente, ele estava com uma fratura, né, exposta, então, ele vai precisar de um ortopedista, né, que é o especialista em ossos, e de um cirurgião geral, porque nem sempre o ortopedista vai fazer o trabalho completo, que é colocar o osso no lugar e levar para a cirurgia. Então, às vezes, vai ser um cirurgião geral que vai fazer o restante do trabalho do ortopedista, tá? No caso da outra vítima, gente, a vítima 2, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o paciente também, né, na posição de decúbito dorsal, e a gente vai realizar essa mobilização da cervical e fazer o exame físico rápido. Então, gente, isso já é de praxe para todo paciente. Vai imobilizar a fratura com tala também, avaliar os sinais vitais, pranchar o paciente. Aqui, eu não preciso colocar a manta térmica. Por quê? Porque ele não tem perda de sangue, né? Não tem nenhum tipo de perda de sangue, seja muita ou pouca quantidade. Então, consequentemente, ele não está tendo perda de temperatura, tá? Isso é muito importante. Aciono, né, a regulação a central de regulação. Depois eu vou encaminhar esse paciente para uma UPA de referência com ortopedia. Por quê, gente? Porque de acordo com o caso do paciente, a gente vai ver se esse paciente ele precisa de uma unidade hospitalar, se ele precisa de uma UPA, né, que é um centro, um centro de atendimento especializado também, mas com um porte menor, que não vai ter bloco cirúrgico, né, que não vai ter uma ressonância disponível, não vai ter uma tomografia. Porque nem sempre a gente precisa de levar o paciente para um hospital, porque é lá que tem cirurgião, porque é lá que tem bloco e tudo, mas porque lá, às vezes, vai ter os exames de imagem que a gente vai precisar para ver se esse paciente realmente teve um AVC, se ele teve algum problema que a gente só vai ver através de exames de imagens, tá?
Podem perguntar. Ou não tem perguntas? Acho que eu vou ter que refazer o meu de novo. Gente, eu não coloquei a resposta completa, tá? Aqui eu só coloquei a questão, porque aqui vocês não iam saber isso aqui tudo mesmo, não. Né? Vocês não têm vivência de ambulância, isso é normal. Aí, por isso, eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei até numa folha separada, tá? Que vai ficar lá no aba separado para vocês. Aqui é só a questão do atendimento, mas a questão do estudo de caso aqui não está completo, não. Por quê? Vocês têm que colocar todos aqueles dados, né, que a gente precisa. É, nome do paciente, idade, raça, cor, religião, história pregressa, história familiar, histórico atual, né? Aí aqui deu o andamento no paciente, e aí aqui, depois, isso aqui já é o final, tá, gente? Que a primeira parte vocês que fazem sozinhos, que é realmente de fazer os dados do paciente, colocar se ele já tinha algum problema, se não tinha, aí vai da cabeça de cada um, que vai criar o seu, tá bom? Gente, aqui ficou alguma dúvida? Mas, o professora, você pediu pra gente fazer um estudo de caso, como se a gente fosse um socorrista do SAMU, não é isso? É, Mas a gente vai ter que procurar isso tudo? Tipo assim, a gente é socorrista do SAMU, então a gente vai ter que perguntar pra eles. não, aqui eu já te dei a resposta. Não, aqui eu já te dei a resposta do final. Agora, o início do estudo de caso, que é colocar os dados primários, dados do paciente, vocês que vão criar, entendeu? Ou você não entendeu? Entendi. Como que a gente inicia um estudo de caso, Carol? A gente coloca as iniciais do paciente, idade, aí coloca os dados dele, história pregressa, história atual, história familiar, se ele é tabagista, se não é, se faz uso de álcool, de drogas ou não, raça, cor, religião, esses primeiros dados. E aí o restante é isso daqui. Aí vocês vão fazer essa primeira parte para cada vítima, para a vítima 1 e para a vítima 2. E tá aí, porque aqui, ó, sendo do SAMU, né, porque foi que eu pedi o estudo de caso, você sendo do SAMU, o seu final vai ser levar para a unidade, só, para a unidade que a regulação te mandar. É só isso. Agora, se você fosse um técnico que estivesse na UPA, aí você ia ter que fazer o atendimento dele até ele receber a alta hospitalar. Ficou claro isso aí? Ficou, é porque eu já te mandei, só que igual a Kali, eu Vocês têm esqueci mais e alguma dúvida? eu não coloquei o nome, Ah, eu tá. esqueci bastante coisa. Não, mas não tem problema não, mas é porque é assim mesmo, gente. A gente vai esquecendo mesmo. E quando vocês estiverem lá trabalhando também, vai ter um monte de coisa que vocês vão esquecer, que vocês vão lembrando. Quando vocês estiverem lá no dia a dia mesmo, é assim mesmo. A gente não consegue guardar tudo, não. Ainda mais quando você tem uma, duas aulas só, é complicado mesmo. Mas é assim. Ô, gente, agora tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Mais alguma dúvida que vocês tenham? Tô esperando. Por mim tá tudo tranquilo. Só fiquei em dúvida mesmo se é pra te enviar tudo. É foto que é pra te enviar por e-mail? Ou pode ser digitado? Então, você faz no caderno e manda por foto para mim. Não, fica a critério de vocês. Se quiser ser digitar também não tem problema, não.
Contando que vocês coloquem lá, gente, é bom, é interessante vocês colocarem lá no título. Quando coloca assim no caderno, que às vezes fica mais fácil fazer no caderno, mas se quiser fazer, digitar também e depois deixar no caderno, fica a critério de vocês, tá bom? Ô, gente, aí eu vou ver, então, a Kênia vai repassando para vocês como que vai ser essa questão dessas atividades que eu já passei no caderno para vocês e tal. E é isso, gente, a nossa aula de hoje está finalizada. Eu queria dizer mais uma vez obrigada para todas vocês, né, pelo tempo que a gente ficou de convívio. Qualquer coisa, eu continuo à disposição, tá, gente? Vocês podem mandar perguntas, podem mandar mensagem, e-mail, fica a critério de vocês. Foi muito bom estar com vocês, mas eu vou deixar vocês em ótimas mãos, que a Kênia, ela é excelente, viu? Obrigada, Geisa, eu também vou sentir falta de vocês. E depois eu quero ir pra formatura, hein, gente? Vocês me chamam para ir nessa formatura de vocês, hein? Brincadeira, tá, gente? Mas fiquem com Deus. Eu espero que vocês se tornem profissionais exemplares, excelentes. E qualquer coisa, gente, é isso mesmo, eu tô à disposição, tá bom? Valeu, Essas obrigada. aulas também eu vou colocar lá no AVA para vocês, essas respostas, tá, gente? Obrigada, gente. Só tirar. Gente, já vou colocar lá no AVA agora, tá bom? Obrigada, Kali. Qualquer coisa eu passo para Keninha, tá, gente? Beijo, gente. Com Deus.